Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente ao nono ano, uma questão que ensina então no tema de ângulos na circunferência. Bem, o desafio é o seguinte, na figura ao lado sabe-se que o ângulo BAD, e para quem não sabe esta notação de ângulos, isto quer dizer o ângulo que está aqui em A, a letra do meio onde tem o chapéu diz onde está o vértice do ângulo, ok, é o ângulo aqui em A, que é formada então pelos lados AB e AD, quer dizer, é este ângulo aqui, né? Que é formado por AB e AD. Este ângulo todo. Quer dizer, então que este ângulo todo dizem-me que é 72 graus. E que a diferença entre os ângulos, entre os arcos, peço desculpa, esta notação aqui é a notação de arcos, entre o arco BC e o arco CD, essa diferença é então 64 graus. Na questão 2.1, calcula então a amplitude do arco maior de AB. Quer dizer, isto aqui do arco maior, quando vocês têm um arco maior de AB, tem aqui o arco de AB, que é exatamente este. Este arco aqui, e eles querem o maior, e o maior é exatamente aqui por fora, porque eu podia também, se bem que aqui não faria muito sentido eu falar aqui por dentro do arco de AB, eu falaria então do arco de AB. Né? Quer dizer, eles querem então aqui a medida deste arco aqui por fora, deste arco de AB. Bem, para calcularmos então aqui a amplitude deste arco, podemos pensar assim. Reparem que a circunferência toda são exatamente 360 graus. Quer dizer, se eu conseguir apanhar aqui este arco de trás, este arco DB, então este arco DAB, o arco roxo, será exatamente 360 menos este arco aqui DB, que está a ver. Bem, sendo assim, então eu posso dizer que o tal arco DAB, o tal arco maior DAB, será então igual a 360 menos o arco DB. Ok? Que é exatamente este que eu marquei aqui a verde. Então vamos ter que determinar o arco DB. Se soubermos o arco DB, o problema está resolvido. Bem, para determinar então aqui este arco DB, podem então procurar ângulos ao centro ou ângulos inscritos. E repara que este ângulo aqui, este ângulo DAB, é um ângulo inscrito do arco DB. E qual é a relação entre ângulos inscritos e a amplitude do arco? O arco é sempre o dobro do ângulo inscrito. Sendo assim, então o meu arco DB será exatamente igual ao dobro deste ângulo DAB. Do tal ângulo que me dão aqui no princípio, que me dizem que é 72 graus. O arco é sempre o dobro do ângulo inscrito. Sendo assim, eu posso então dizer que este arco DB é exatamente 2 vezes 72. Então tenho que o arco DB serão exatamente 144 graus, que é o dobro de 72. Sendo assim, então este meu arco maior, né, o arco DAB, será então igual a 360 menos 144 e o meu arco DAB é exatamente igual. Fazendo aqui as operações, olha, 144 para 160 vão 16, então isto dá 216 graus e tenho então a amplitude do arco maior DAB. A primeira questão estaria então resolvida. Bem, passemos então agora aqui à segunda questão, mas vou fazer aqui num slide à parte. Calcula então a amplitude dos ângulos BAC e CAD. Quer dizer, eles querem então aqui estes ângulos. BAC, que seria este, teremos então que determinar aqui este ângulo e teremos que determinar então o outro, que é CAD, que é este. Agora, as únicas informações que temos é exatamente esta. Dizem-me que este arco, dizem não, a gente calculou na linha anterior que este arco é exatamente 144 graus, tem amplitude de 144 graus, e dizem-me então aqui que a diferença, quer dizer, dizem-me aqui que esta diferença entre este arco BC, o arco BC menos o arco DC é exatamente 64. Bem, mas isto é um exercício que já não será assim tão fácil de determinar, porque BC menos o arco DC o 64 dar-me algo deste género, mas será um bocado difícil de percebermos assim, de uma forma linear, quanto é que seriam então aqueles ângulos. Bem, o que podemos fazer aqui é exatamente criar um sistema. Que é exatamente o seguinte, eu tenho aqui isto, eu tenho que a diferença entre o arco BC e o arco CD é igual a 64 e sei do exercício anterior que a soma dos dois arcos é 144. Quer dizer, aqui o arco BC mais o arco CD terão então uma amplitude de 144.
Então quer dizer, tenho aqui a soma, tenho aqui a diferença, tenho aqui duas relações, posso facilmente então criar aqui um sistema. E resolvendo o sistema, podia atribuir aqui xy aos arcos, mas até vou ficar aqui com a notação dos arcos, não há problema nenhum. Num sistema, como é que resolvemos um sistema? Pegamos numa equação, resolvemos em ordem a uma das variáveis, neste caso teremos então o BC, e vamos resolver o sistema em ordem aqui ao arco BC, para depois substituirmos em baixo o arco BC pela expressão que vamos obter em cima. Sendo assim, ficamos com BC. Aqui este menos o arco CD passa para o segundo membro e fica a somar, e ficam 64 mais o arco CD. Substituindo agora, quer dizer, eu tenho aqui a expressão que define aqui o arco BC, então eu vou aqui à equação de baixo e vou substituir o arco BC pela expressão que o define. Ficaria então com o seguinte, fica aqui com 64 mais o arco CD, né? E isto é exatamente o valor do arco BC que obtivemos em cima, mais então o arco CD, e será igual a 144. Vamos continuar então a resolver o sistema. Aqui os sinais de equivalência. Em cima não vamos fazer nada. Aqui na equação de baixo podemos juntar o arco CD mais o arco CD. Posso então dizer que é duas vezes o arco CD. E este 64 passará então para o segundo membro e ficaremos com 144 menos 64. Isto será então equivalente. Tenho aqui que o arco CD, né, isto aqui dá 144 menos 64, dá exatamente 80, mas depois como eu tinha aqui duas vezes CD, né, passa então a dividir, então teria 80 sobre 2, e tenho então que o arco CD é exatamente igual a 40. Bem, e agora é só virem aqui, né, tem aqui o CD, tem aqui o arco CD. Vamos aqui à primeira equação e vamos substituir a amplitude do arco CD exatamente nesta que temos. Eu penso que isto estará correto. Exato. Vou aqui ao arco BC, né? Vou aqui a esta equação. Estava a tentar substituir na primeira, mas é mais fácil vir aqui. Então tenho que BC, o arco BC é exatamente igual a 64 mais o arco CD, que encontrei aqui que são 40 graus. Sendo assim, temos os dois arcos. Tenho que este arco BC será então igual a 64 mais 40, o que dá 64 graus. E tenho aqui que o arco CD é exatamente igual a 40 graus. Tudo bem, tenho agora os arcos. E preciso de determinar aqui o X e o Y, que era o que me pediam, que são os ângulos BAC e CAD. Mas repara que este ângulo Y é exatamente um ângulo inscrito deste arco. Né? Este ângulo Y é um ângulo inscrito deste arco DC. Quer dizer, então eu posso dizer que o ângulo CAD, é exatamente igual, visto ser um ângulo inscrito do arco, é metade do arco. Né? É metade do arco, o que será então igual o arco DC, que é a mesma coisa que o arco CD, é 40, então terei 40 sobre 2, ou seja, 20. Quer dizer, aqui o nosso Y dá 20. Eu aqui até podia resolver isto de outra forma. Podia pensar aqui neste ângulo X como sendo inscrito deste arco CB. O que seria metade, né? Se eu tenho aqui que o arco BC é exatamente 104, quer dizer, o ângulo X seria metade. Então poderia dizer que CAB, o ângulo CAB, seria exatamente metade do arco CB. Metade aqui do arco CB. Seria então o arco CB sobre 2. Visto então que o arco CB é exatamente, ou BC que é a mesma coisa, né? 104 sobre 2 e metade de 104, 52 graus. E tens aqui a resposta ao problema, 52 graus. Quer dizer, este ângulo aqui seria o BAC 52 graus e o ângulo CAD exatamente 20 graus. E tinhas então o problema resolvido. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.